A compatibilidade de jogos é algo que, para emulação, é muito importante. A gente saber quanto que um emulador consegue rodar de jogos, a porcentagem de títulos que estão sendo executados em um emulador é muito importante. E recentemente, um usuário no Reddit fez um infográfico de todos os jogos disponíveis na lista de compatibilidades do Yuzu, o emulador de Nintendo Switch para PC, e disponibilizou esse infográfico bem interessante e resolvi gravar um vídeo e conversar com vocês aqui a respeito dessa lista de compatibilidades também, do que a gente pode esperar para ela futuramente, já que talvez no momento da gravação desse vídeo aqui, tanto no site quanto também no próprio emulador, tem como você verificar se um jogo ele está rodando perfeitamente ou está rodando ruim. Isso porque tem uma coluna, né, de lista de compatibilidade, e no próprio site também você consegue estar procurando todos os títulos que foram listados. Mas, enfim, vamos lá, vamos falar aqui desse infográfico, mas antes disso, já deixa o like aí no vídeo e se quiser apoiar aqui o canal, se inscreva e seja membro, tem os valores e também os benefícios aí embaixo. Pessoal, atualmente no site listado temos 2.113 jogos. Então, toda a lista de compatibilidade do Yuzu e do infográfico foram feitos com base nesses 2.113. Essa lista, para quem não sabe, ela é dividida em 7 categorias, em que temos os jogos perfeitos, em que dá para você praticamente zerar o jogo sem problema nenhum. Tem os jogos que são excelentes, em que o jogo ele vai funcionar, você consegue zerar ele, mas vai apresentar uma ou duas falhas gráficas ali no decorrer da sua gameplay. Também temos os jogos que são ok, em que você consegue jogar, só que ele tem grandes falhas gráficas, tanto de gráfico quanto de áudio. Então você vai meio que jogar o game, só que não vai ter a experiência completa. E também temos os jogos ruins, em que vai ter muita falha de gráfico, muita falha de áudio, e que você vai ficar meio que preso em algumas partes do cenário, que ele é chamado soft lock, que impede de você progredir na história. Então, basicamente, essas 4 categorias aqui dá para você chegar em game e jogar o jogo. Também temos os jogos que são em game, né, que chegam na parte da introdução ou a parte do menu, em que o jogo ele é impossível de ser jogado, em que vai ter muitas falhas gráficas, vai ter muitas falhas de áudio. Então, você só vai chegar na tela de botar o jogo para carregar, e às vezes nem isso. Só aparece mesmo na tela de título. Também tem os jogos que não iniciam, ou seja, não iniciam, não vai iniciar mesmo, né? Você dá um clique lá e ele fica carregando aquelas barrinhas lá de carregamento de shader infinitamente. E também tem os jogos que não foram testados. Então, o cara que fez esse infográfico, ele dividiu nessas 7 categorias, em que tivemos algo interessante para notar aqui. Dos 2.113 jogos, 19% dos jogos foram perfeitos, 24% foram bom, né? Outros foram ok, 16%, 17% foram ruim, e 15% dos jogos que está na lista de compatibilidade não chega nem em intro, e também 9% não iniciam, além de 5 títulos que não foram testados, mas estão lá na lista de compatibilidade. Então, mais da metade de todos os jogos disponíveis na lista de compatibilidade do Switch que você consegue jogar aí no seu PC, alguns com alguns problemas gráficos, outros com alguns problemas de áudio, mas dá para você jogar e até mesmo zerar esses jogos. Só que aí entra um pequeno problema que a gente vai discutir agora. Fiz uma pesquisa rápida aqui no Google e na lista, né, de todos os jogos que foram lançados para o Switch, incluindo os jogos First Party, né, lançados pela própria Nintendo, e os Third Party, que foram pelas outras empresas, Microsoft, Ubisoft, EA, etc., as empresas indies também. Ao todo, o Switch tem mais de 3.933 jogos. E a gente tem, que foram catalogados para a lista de compatibilidade do Yuzu, 2.113. Então falta algumas centenas de jogos. Só lembrando que alguns jogos, né, são exclusivos de algumas regiões, como por exemplo do Japão, mais precisamente, que só foram lançados lá. Então
meio que é difícil fazer essa catalogação. E aí entra uma outra parte, pessoal. Se você entrar no site do Yuzu e ver a lista de compatibilidade, ela é um pouco confusa até mesmo para você encontrar algum título, se você quer ver, né, se ele está rodando ou não. Você precisa selecionar um Ctrl F ou até mesmo sair procurando, que eu não recomendo fazer porque muitos jogos você acaba se perdendo. Então um Ctrl F no navegador, você digita o nome do título do jogo e você consegue encontrar. Se você for olhar outras listas de compatibilidade, como do Citra, ou até mesmo do RPC S3, que eu estou considerando aqui, elas são bem mais organizadas, então dá para você fazer uma pesquisa, né? Tem uns menuzinhos lá, você vê quantos jogos são separados pela categoria de perfeito, bom, ok, chega em game, dá para zerar sem problemas. Então esses dois sites são bem mais organizados. E aí entra um outro problema, né? Não é nem a organização, é que nessa lista de compatibilidade qualquer pessoa pode estar enviando a sua lista de compatibilidade, né? Então, basicamente, o que a gente tem desses 2.113 jogos catalogados que estão disponíveis para você ver no site do Yuzu, você consegue, se você tiver o jogo, por exemplo, Pokémon Sword, você consegue enviar sua própria lista de compatibilidade, né? Sua própria compatibilidade do jogo, selecionando uma das três. E aí entra um grande problema que qualquer pessoa, né, consegue gerar essa compatibilidade para esse jogo em específico, fazendo inconsistências. Por exemplo, tem jogos, vamos pegar aqui, eu separei alguns, né? Por exemplo, o Monster Hunter Rise, que já é sabido que ele não inicia. Se você procurar ele na lista de compatibilidade, você vai ver que ele chega somente no intro e menu para mais ou menos 90% de todas as pessoas que enviaram aqui a sua classificação, né? Só que tem um usuário, né, que chegou e disse que o jogo é bad. Não falou que ele entra no menu, então já tá aí uma inconsistência. Outro jogo também que muita gente não consegue jogar, né? Que chega na parte do menu lá e algumas vezes trava, você só consegue passar da cutscene, que é o Marius mais Rabbids Kingdom Battle. Muita gente fala que ele tá na classificação de bad para não bootável. Só que tem alguns usuários que falam que o jogo tá perfeito, só que não tá, né? Então já tem mais inconsistência. Vamos ver aqui um outro título que esse sim é considerado perfeito, você consegue zerar ele sem problema nenhum. Logicamente, o que eu estou falando aqui, você consegue zerar sem problema nenhum, vai depender bastante do seu hardware, então isso você tem que levar em consideração, que é o Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey já é um dos primeiros jogos aí que tem a classificação perfeita. Se você entrar na lista de compatibilidade, você vai ver um usuário que colocou que o jogo não boota. Como assim o jogo não boota? Todo mundo joga Super Mario Odyssey no Yuzu, então mais uma inconsistência encontrada. Vamos falar aqui do Link's Awakening, né? Também tem usuários que falam que o jogo não boota, só que a gente sabe que o jogo dá pra você zerar ele sem problema também. E mais recentemente aí, se você dá uma olhada lá no Pokémon Let's Go Eevee ou Let's Go Pikachu, muitos usuários, uns 2 meses atrás, falando que o jogo não boota. Isso é muito preocupante porque ele tem uma classificação aí de boa para excelente. Então esses são somente alguns títulos que você consegue dar uma olhada lá e algumas inconsistências. Eu sempre falo pro pessoal, não confie muito na lista de compatibilidade, mesmo tendo lá um título que fala que não boota, você precisa estar testando aí no seu PC, vai que ele é executável, ou até mesmo tem títulos que são classificados como perfeito, que às vezes você não consegue ter uma experiência boa. E você deixar a lista de compatibilidade aberta para qualquer pessoa enviar sua classificação gera esse tipo de problema. Uma das coisas que eu fico me perguntando é que, por exemplo, como é algo importante para a questão do emulador, os desenvolvedores poderiam fazer essa própria lista, e ela seria mais refinada e mais condizente com a realidade de cada jogo. No entanto, isso seria meio que quase que impossível. Já pensou você deixar nas mãos de uma dúzia de pessoas para estar catalogando mais de 4.000 jogos do Switch? Isso seria quase que impossível. É trabalho mais ou menos de uma vida, os caras terem que zerar cada um desses jogos aí e depois fazer essa classificação. E eu andei perguntando, né, a um dos desenvolvedores, o Bunny, que é uns caras chefes lá que
criou o Yuzu, e ele falou que está ciente das falhas na lista de compatibilidade e ela meio que está sendo deixada de lado, isso porque os desenvolvedores estão mais focados no emulador em si e não tem muitos desenvolvedores que são dedicados à questão de web design para estar dando uma melhorada na lista de compatibilidade, deixar ela mais simples e mais intuitiva. Então eles não têm um plano de estar melhorando essa lista de compatibilidade, pelo menos por enquanto. Isso pode demorar um pouco. E a questão também, eu perguntei ele com relação a essa classificação, né, que qualquer usuário poderia estar enviando sua classificação do jogo de compatibilidade. Ele disse que também estão cientes desses problemas, só que não tem muito o que ser feito, isso porque são usuários aleatórios que às vezes têm um hardware ruim que fala que o jogo não funciona. Então, ao mesmo tempo, não dá para ser proibido desses caras fazerem isso, né? Isso porque se você tem um PC com uma placa integrada e tentar rodar o Super Mario Odyssey, logicamente, se você tem a opção de enviar uma lista de compatibilidade, você vai falar que o jogo está muito ruim, mas é basicamente a questão do seu hardware. Então, isso meio que é bom para você ver como que o jogo está se comportando em um determinado hardware, só que mascara um pouco a classificação que é oficial do jogo. Então, isso acaba sendo um pouco relativo, né? Você classificar um jogo dando uma nota dele de perfeito e outra pessoa com um hardware bem inferior ao seu dando uma nota dele de ruim. Mas isso é coisas a se pensar pro futuramente do projeto. Esperamos que eles melhorem isso, deixem mais parecida com a do RPCS3 ou até mesmo do Dolphin, que são boas listas de compatibilidade. Se você dar uma olhada lá nos sites deles e verem, está bem mais organizado. E a gente aguarde que apareça algum desenvolvedor que tenha interesse em melhorar essa parte lá do site também. É muito importante a gente saber se um jogo está rodando ou não antes de testar no nosso emulador. Só que é o que eu sempre falo, é sempre melhor você estar testando aí na sua máquina e e ter a experiência própria. Pessoal, esse foi o vídeo, mais que uma discussão com vocês com relação a isso. E aí, o que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários, vamos debater. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!